Olá, senhores, vamos para mais um tutorial, introdução ao estudo do direito, matéria aí muito importante neste caminhar que nós nos propomos a fazer neste aprender jurídico, né? Um curso que tem muitos percalços, mas que deve aí ser transposto por conta desse nosso objetivo. Esta é a nossa atividade a critério do docente, que ela traz conceitos importantes para ficarem cimentados, para ficarem de maneira mais sólida na compreensão dos senhores que são acadêmicos aí do direito. Você precisa saber, pelo menos, aonde procurar, considerando que o curso não é um curso de especialização, é um curso de graduação, portanto, assim, generalista. Mas aqueles conceitos básicos dados na introdução ao estudo do direito devem ser permanentes. Então, eu providenciei aqui, nesse tutorial, turmas A, noturno, e C, matutino, algumas matérias importantes a serem consideradas aí pelos aluninhos, né? Então nós temos aqui requisito de validade da norma jurídica, classificação das regras jurídicas quanto às fontes do direito, igualdade e equidade, as fontes do direito, quais são, né? Formas de elaboração do direito, sistema do common law, do civil law, fontes do direito, especificamente a fonte negocial, o fato jurídico e os atos jurídicos e os atos, né, nulos, anuláveis e inexistentes. Então, senhores, nós temos aqui, ó, deixa eu pegar aqui o apontador, né? São 3 os aspectos essenciais da validade do direito. 3 requisitos para que uma regra jurídica, veja que nós não estamos falando aqui, ó, de lei, nós estamos falando de regra. Regra jurídica seja legitimamente obrigatória. Então, primeiro, o fundamento. Qual o fundamento que essa norma tem? A vigência e a eficácia, né? Nós vamos estudar cada um especificamente. Então vamos lá. O fundamento da norma jurídica. Aonde que se funda? De onde aonde que essa norma vai se estribar? Como que ela vai se estribar para nos trazer alguma determinação para fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Então vejam, senhores, toda regra jurídica ainda tem que ter um fundamento que visa a realização de valores, deixa eu pegar aqui a caneta, né? Valores ou fins essenciais ao homem e à coletividade. Então, o que significa fundamento da norma jurídica? Fundamento, deixa eu pegar aqui um outro que é o marca-texto, ó. O fundamento da norma jurídica é o valor ou o fim objetivado pela regra de direito. É a razão de ser da norma, ou a ratio juris, né? Não sendo possível conceber uma norma jurídica desvinculada da finalidade que legitima a sua vigência ou eficácia. Não é possível, senhores, a criação de uma norma sem que ela esteja estribada em uma finalidade. Nós estudamos que a norma ela é a expressão axiológica do querer social. Ou seja, a norma ela é a expressão valorativa, é a expressão de valor como sendo bom ou como sendo ruim da sociedade. A sociedade elege determinada norma como sendo algo bom ou como sendo algo ruim, no que se refere à conduta, e normatiza. Isso deve ser praticado, isso não deve ser praticado. Aqui, senhores, isso se refere ao fundamento, né? Conceito de fundamento. Então, primeiro requisito aqui, ó. Nós vimos que são 3 aspectos, né? Primeiro aspecto, fundamento. Nós já vimos. O que é fundamento e como que ele se aplica. O próximo, vigência, né? Vigência. O que é a vigência? Olha só. Vigência, também chamada de validade formal, é a executoriedade. Executoriedade compulsória de uma regra de direito por haver preenchido os requisitos essenciais à sua feitura ou elaboração, né? Então, assim, ó, quando uma norma tem vigência, quer dizer que ela tem executoriedade compulsória. Quer dizer que ela se executa independentemente de você concordar ou não. Uma das características do direito, justamente, é ser heterônomo. O que é ser heterônomo?
quer dizer que o direito ele vai se executar independente de você gostar ou não, de você concordar ou não. Ele vai ser exigível e ele vai impor uma sanção para o não cumprimento. Por isso, do direito ser heterônomo, diferente da moral, que é autônoma. A moral exige que o espírito se apegue àquela compreensão e a execute e a faça. O direito, por sua vez, não. Ele é heterônomo e ele se executa compulsoriamente, né? Então, assim, ó, para ele se executar, para o direito se executar compulsoriamente, é necessário que essa regra de direito aqui, ó, ela preencha requisitos essenciais de validade. Por exemplo, legitimidade do órgão emanador da regra. Se é uma lei federal, Congresso Nacional. Se é uma lei municipal, Câmara dos Vereadores. Se é uma lei estadual, Assembleia Legislativa. Então o órgão tem que ter competência em razão da matéria, né? Ratione matéria, né? Para que ele faça aquela regra. Legitimidade no procedimento, né? O procedimento deve ter obedecido às regras impostas lá pela casa, né? O chamado due process of law, o princípio do devido processo legal, conforme previsto no artigo 5º, inciso livre, né? Inciso 54 da Constituição Federal de 1988. Terceiro requisito, a eficácia, né? Eficácia e efetividade. Uma norma tem que ter vigência e tem que ter eficácia. O que é eficácia, né? Antes de falar o que é eficácia, eu tenho que entender que direito não pode ser confundido com lei. Direito não se confunde com lei, né? Direito elaborado pelo órgão competente, não por si só. O direito elaborado pelo órgão competente, não por si só, é um requisito de vigência, né? Quando os legisladores eles vêm a promulgar as leis, por exemplo, o legislador promulga uma lei que violenta a consciência coletiva, né? Essa lei ela vem provocar reações da parte da sociedade. Há leis que entram em choque com a tradição de um povo, que não correspondem aos seus valores primordiais. Isso, não obstante, valem, né? Essas leis valem, mas elas não possuem eficácia, vigência. Então, olha só, nós em sala de aula, nós demos como exemplo de uma norma nesse sentido, uma norma autorizando o aborto deliberadamente. O Brasil é um país que busca, como nós discutimos em sala de aula, o liberalismo econômico, né? Mas nós ainda temos um país que mantém um conservadorismo moral, né? Nós temos um país de grande maioria de cristãos que guarda ainda alguns dogmas, né? E alguns freios morais para algumas regras. Então uma norma, mesmo ela tendo obedecido todas as regras para sua confecção, né? Tendo entrado no parlamento, tendo sido debatida, tendo obedecido às regras e os regimentos internos daquele parlamento, ela ainda assim pode vigorar, mas não ter vigência, né? Não ter eficácia, ela por conta da não aceitação por parte dos seus destinatários. Neste caso, quando só se cumprem compulsoriamente, possuem eficácia formal, né? Ela só se cumpre se for no ferro, né? Só se cumpre se for compulsoriamente. Então, ela possui eficácia formal, mas nunca uma eficácia espontânea no meio da comunidade, né? Assim, a regra de direito deve ser formalmente válida e socialmente aceita, né? A classificação das regras jurídicas. Como que se classifica, né? As regras jurídicas quanto às fontes do direito. Então, nós temos várias classificações. Aqui nós vamos observar a classificação da regra jurídica quanto às fontes de direito. Então, veja só, quanto às fontes de direito, é a classificação que leva em consideração, deixa eu pegar o apontador aqui, leva em consideração os meios e os processos pelos quais o direito se manifesta. E são divididos em 5 tipos. Então nós temos aqui, ó, primeira classificação quanto às fontes do direito, né? Então eu tenho como fonte do direito
a lei, né? Normas legais são fontes primárias do direito. As normas de costumes, né, são fontes secundárias, mas são fontes. Professor, quando que eu vou ter um exemplo de fonte do costume? Por exemplo, o crime de furto, lá no artigo 155, ele possui uma majorante, que é o furto praticado durante o repouso noturno. Então, o que é o repouso noturno? Em Campos de Julho, no Mato Grosso, uma cidade com 4.000 habitantes, por exemplo, né? Nem sei se é a quantidade de habitantes, ou que seja Cacaulândia aqui, em Rondônia, com 2.900 habitantes, e em São Paulo, com 11 milhões de habitantes. Quem que vai dormir 8 horas da noite em São Paulo? Né? Então, é o costume que vai determinar se o repouso noturno é mais cedo ou é mais tarde. É um exemplo aí, para ficar mais fácil a compreensão, conforme nós estudamos. Né? Então, as normas consuetudinárias, elas são fontes de direito, né? Normas jurisprudenciais. O que é jurisprudência? Né? Decisões reiteradas dos tribunais. Normas doutrinárias, lembrando que a doutrina ela não é fonte do direito, né? Mas ela é um termo balizador para os tribunais, né? Para que esses tribunais aqui, ó, eles tomem decisão, né? Então a doutrina, o que é a doutrina? A doutrina ela é a discussão, né? Ela é a explicação, ela é a discussão minudente daquela lei feita por estudiosos, né? Por isso que é normas doutrinárias ou científicas. E por último lá as normas negociais, né? O negócio jurídico ele é uma fonte do direito porque ele estabelece as regras daquele negócio. É a cláusula pacta sunt servanda. O contrato faz a lei entre as partes, se tudo estiver desta forma, né? Então eu tenho lá uma exceção, rebus sic stantibus, mas isso é uma exceção. Vamos lá então, pessoal. Sobre equidade e igualdade, né? Equidade e igualdade. Equidade, senhores, é diferente. Tô com o mouse aqui, tô com a caneta porque está difícil de escrever. Mas equidade é diferente de igualdade, né? Então, normas de equidade e tipos de justiça. O que seria uma norma de equidade, né? O que seria? Então, Aristóteles, na obra Ética Nicômaco, Nicômaco era seu filho, né? Ele aponta que equidade é uma forma de justiça. É a justiça no caso concreto, enquanto ajustada às particularidades de cada fato ocorrente, né? Se por um lado a justiça é abstrata, eu tenho lá uma lei abstrata que se aplica a todos, né? E ela está no mundo das hipóteses, aplicável em todas as hipóteses a que se refere. A equidade, por sua vez, é a justiça no seu dinâmico ajustamento ao caso. Então eu tenho lá, a justiça, ela está na lei, né? Ela está de forma abstrata no campo das hipóteses. A equidade, ela se aplica ao caso concreto. Ela se aplica àquele fator que ocorreu, onde eu tenho que considerar várias situações. Eu não posso tratar de igual forma um grande empresário que furta determinado objeto em uma loja de departamento com aquele miserável, né, que vai lá e furta um pacote de biscoito porque está faminto, né? Isso é equidade. É eu amoldar a regra ao fato concreto. Então vamos lá, gente. O filósofo, quando ele vai tratar da equidade, ele compara a equidade à régua de Lesbos, né? A régua de Lesbos ela era feita de metal flexível, né? Que se amoldava às curvaturas dos blocos de granito que eram medidos, né? Então ele dava uma medida mais justa, né? Mais correta. Justamente por trazer essa medida justa, que a equidade ela se amolda lá ao fato concreto. Como deve ocorrer com a experiência humana, né? A experiência humana ela possui nuances, ela possui circunstâncias, ela possui objetos que interferem de alguma forma nessas considerações. Esse desenho aqui, gente, eu também trouxe em sala de aula e ele também está na prova. É uma diferença entre igualdade. O que é igualdade? Igualdade é eu tratar todo mundo igual, ó. Um caixote da mesma espessura e da mesma altura para cada um. Tá igual? Não, não tá igual, né? Isso aqui é igualdade.
Só que atendeu todo mundo? Não atendeu. A equidade não. Ó. A equidade, ela leva em considerações o ajustamento das necessidades de cada um. Essa é a diferença aí entre igualdade e equidade. Né? Vou colocar aqui o sinal de diferente. Né? Essa aqui é a diferença. Né? Sobre as fontes do direito, senhores. Desculpe, senhores. Sobre as fontes do direito, né? O que é fonte, né? Fonte é o processo de produção das normas jurídicas, com legítima força obrigatória, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa, né? Estrutura normativa, por sua vez, são o processo legislativo, os usos e costumes, a atividade jurisdicional e o ato negocial, né? Então a estrutura normativa é isso aqui, ó. Processo legislativo, os costumes, a atividade jurisdicional, que não se confunde com jurisdição, né? Aliás, com jurisprudência. Jurisprudência a decisões reiteradas dos tribunais, e jurisdição, ele a decisão judicial no fato concreto, né? E por último lá, o ato negocial. Então vamos lá. Toda fonte de direito implica em uma estrutura normativa de poder. Ou seja, para eu dizer que é uma fonte de direito, deve haver uma estrutura normativa de poder, poder capaz de fazer com que a norma seja cumprida. Pois esse centro de poder, que diante de fatos e valores, opta por uma solução normativa objetiva, que é a norma, que é a lei. Por exemplo, não matar. Para quem matar, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Né? Assim, 4 são as fontes do direito, pois 4 são as formas de poder. Então eu tenho lá o processo legislativo como fonte de poder, né? É a expressão do poder legislativo. Eu tenho a jurisdição, que corresponde ao poder judiciário, é a tomada de decisão no caso concreto, né? Faz a norma entre aquelas partes. Eu tenho os usos e costumes jurídicos, que exprimem o poder social, ou seja, o poder decisório anônimo do povo, né? O exemplo que eu dei lá na situação do repouso noturno. E, por último, a fonte negocial, que é a expressão do poder negocial, da autonomia da vontade. Ele se dá através do contrato, né? Quando você estabelece as regras que serão aplicadas ali dentro daquela situação. Então, gente, eu tenho aqui, ó, formas de elaboração do direito, né? Quais são as formas de elaboração do direito? Eu tenho lá, né? Há diferenças entre países, né? E épocas entre esses países de elaboração da norma. Então, cabe nesse sentido distinguir 2 tipos de ordenamento jurídico. Eu tenho, por um lado, a tradição romanística, né? Que é o direito romano, que é o que o Brasil adotou, né? Tem aqui o direito romano. Nações latinas, a Alemanha, né? Nações germânicas. E por outro lado, eu tenho a tradição anglo-americana, também chamada de common law. A tradição romanística é conhecida como civil law. Civil law. Na tradição romanística, há o primado do processo legislativo, como atribuição de valor secundário às demais fontes. Então, a fonte primária é aquela que se origina do processo legislativo, ou seja, a lei, né? A lei passou pelo processo legislativo, é a fonte mais importante do direito, que é a lei. As outras 3 são fontes? São, mas são fontes secundárias, né? A tradição latina ou continental, chamada de civil law. Por que continental, senhores? Porque a Inglaterra ela é fora do continente europeu, né? Acentuou-se especialmente após a Revolução Francesa, quando a lei passou a ser considerada a única expressão autêntica da nação, da vontade geral, né? Tal como verificamos na obra O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Por outro lado, nós temos a tradição dos povos anglo-saxãos. Essa tradição, que é o chamado common law,
common law, o direito se revela muito mais pelos usos e costumes. Eles também têm lei, senhores. Tem muita lei. Mas se revela mais por usos e costumes, o chamado direito consuetudinário, e pela jurisdição, do que pelo trabalho abstrato e genérico do parlamento, né? É um direito misto, costumeiro e jurisprudencial. O direito é coordenado e consolidado em precedentes judiciais, isso é, segundo uma série de decisões baseadas em usos e costumes. É assim, gente. A tradição anglo-saxã, eu não estou dizendo que o Canadá, que os Estados Unidos, que a Inglaterra e os outros países que acompanham, a Austrália, né, todo o Reino Unido, ele não tem a lei. Tem sim, tem muita lei. Os Estados Unidos têm mais lei do que o Brasil. Mas ele tem uma preponderância dos precedentes judiciais. Há uma preponderância dessas decisões judiciais e do costume. Como que é feito? Eu não tenho aquela preponderância como na tradição romanística da lei abstrata feita pelo parlamento, né? Eu tenho a preponderância dos usos e costumes e também da precedência judicial. Aqui, senhores, nós temos ainda como fontes do direito, especificamente, a fonte negocial. Vamos dar um exemplo de fonte negocial aqui, o contrato, né? O que é a fonte negocial? São normas particulares, né? São normas particulares que só ligam os participantes da relação jurídica. São normas contratuais, né? Denominadas de cláusulas contratuais. Então, eu tenho aqui um sujeito que ele faz um contrato com outro sujeito. As regras que existem nessa relação bilateral atributiva são as regras determinadas neste contrato aqui, ó. Este contrato é o que faz a lei entre as partes. É a cláusula pacta sunt servanda. A autonomia da vontade é reconhecida como uma conquista impostergável da civilização. Ou seja, eu posso, na minha vontade, estabelecer regras. Eu vou comprar um carro de alguém. Eu quero que este carro seja pago em 12 prestações de R$1.000. Um carro de R$12.000. O contrato vai estabelecer o valor, como vai ser pago, vai estabelecer as regras dessa relação bilateral atributiva neste ato negocial. Autonomia da vontade é o poder que cada homem tem de agir, né, e omitir-se dentro dos limites das leis aqui em vigor, né? Nós temos ainda, senhores, os fatos e os atos jurídicos, né? Vimos lá que o direito nasce do fato. Ex facto oritur jus. Olha só, gente. O direito ele nasce do fato. Nós vimos que o direito ele está para manter a harmonia social. O direito ele está para manter a harmonia social. O direito ele serve para manter a paz, manter o mínimo existencial para uma convivência harmônica. Nesse sentido, que Miguel Reale diz que o direito é a expressão axiológica do querer social, é a expressão valorativa. Aqueles fatos que podem perturbar a harmonia social, o direito restringe. Aqueles fatos que podem colapsar a harmonia social, o direito restringe. Então, o direito ele surge desses fatos. O fato é antecedente. O direito vem depois desse fato para regulamentá-lo. Então, nós temos aqui, ó, o direito interfere positivamente, né, com ações no fato social, impedindo que fatos se repitam. Ou seja, algo que aconteceu não deve se repetir, porque pode colapsar ou perturbar a harmonia social, né? Se forem lesivos, visando o bem comum. Os fatos podem ser fatos humanos ou os fatos naturais. Claro, senhores, que se for fatos naturais, o direito não tem como impedir, né? Isso aqui é lógico. Mas, por exemplo, se através de um fato natural alguém morrer, o direito ele vai discutir lá a questão da sucessão, né, daqueles bens. Essa compreensão de que o direito se origina do fato é que sem que exista um acontecimento ou evento, não há como estabelecer um vínculo ou significação jurídica.
eu só posso dar um significado a uma conduta, a um fato jurídico, fenomênico, do mundo material, se esse fato já aconteceu. Eu não posso tirar da minha cabeça aqui algo e regulamentar. Por que não estava regulamentada a pandemia do coronavírus? Porque ninguém sabia. Ninguém tinha ideia que ia acontecer algo em escala global e que só no Brasil, até o dia de hoje, nós teríamos aí mais de 50 mil mortos, né? Iniciado lá no dia 17 de março, mais ou menos, né? Iniciou a crise e hoje, em junho, nós temos aí mais de 50 mil mortos. Olha que tragédia. Ninguém imaginava uma situação dessa. É por isso que o direito, ele surge pós o fato. Eu tenho um fato jurídico. O fato jurídico, ele surge depois do fato, porque ele deve saber e vir lá de maneira positiva, né? Impedir que esse fato se repita para manter a paz social, dando significação a essa conduta, boa ou ruim, vindo lá essa significação, podendo mesmo imprimir lá uma sanção. Então eu tenho diferença aqui, senhores, como eu disse, de fato e de fato jurídico, né? Na nossa primeira aula, o exemplo da caneta, né? Está aqui a caneta, tá vendo a caneta? Tô vendo. A caneta caiu? Caiu. Por que ela caiu? Porque eu soltei. Isso interessa para o direito? Não. Mas é um fato. A caneta caiu. Agora, se eu arremessar a caneta no rosto de alguém e lesionar o olho de alguém, essa lesão corporal, ela é um fato. Estou vendo lá a lesão, né? Só que é um fato que possui um significado jurídico, lá no artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Eu tenho ali uma lesão corporal. Este é um fato jurídico. Olha só, senhores. O fato jurídico não é o acontecimento pelo qual se originou o direito. Não. Né? Ou seja, o acontecimento que originou o direito é anterior ao fato jurídico. Né? O fato jurídico, ele é posterior. Um fato juridicamente qualificado é um evento cujas normas jurídicas já atribuíram determinadas consequências, tipificando objetivamente. Seria, então, todo e qualquer fato de ordem física ou social inserido dentro de uma estrutura normativa. É o exemplo aí da caneta que eu dei para os senhores. Né? Então, o que é um fato? Fato, em uma estrutura normativa, dá origem ao fato jurídico. É um acontecimento natural, não volitivo, né? Aqui não incidiu a vontade do homem, ou volitivo, né? Que incidiu a vontade. Eu soltei a caneta, mas ela só caiu. Né? Mas o fato da caneta cair não tem significação jurídica. Né? Então este é um fato. Fato jurídico é aquele que tem uma significação valorativa, uma significação jurídica. Né? Então qual que é o conceito de fato jurídico segundo Miguel Reale? Segundo Miguel Reale, fato jurídico é qualquer fato que na vida social venha a corresponder ao modelo de comportamento ou de organização configurado por uma ou mais normas de direito. Este é o conceito de fato jurídico segundo Miguel Reale. Né? E ainda diz assim, um fato pode constituir, modificar, extinguir um fato jurídico. Por exemplo, um envelhecimento. Né? O envelhecimento ele pode modificar um fato jurídico. Eu tenho lá um funcionário que se aposentou pela idade. O nascimento, né, passa a ser sujeito de direito, o nascituro, né? Passa a ter direito à herança. A morte, né? Morreu, perde-se, deixa de ser sujeito de direito, perde-se a personalidade, né? Uma tempestade, por exemplo, um fato natural que pode lá vir causar prejuízos a serem cobertos por um seguro, né? Então eu tenho lá fatos que podem constituir, modificar, extinguir fatos jurídicos. Né? Bem interessante esse exemplo aqui, trazido pelo autor Miguel Reale. Né? E eu tenho ainda os atos e os negócios jurídicos, né? Já a última matéria, né? Dos atos e negócios jurídicos. Por vezes o fato ele não é consequência da natureza. Não foi uma tempestade, não foi uma chuva, né? Foi lá uma conduta volitiva, uma conduta que se originou de um ato, né? Mas resulta de um ato volitivo do homem.
E a norma jurídica confere consequências de direito a esse ato, tais como constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica, né? O ato pode ser lícito ou pode ser ilícito. A depender disso, as consequências no mundo jurídico serão ali diversas, né? Esses atos, senhores, eles podem ser nulos, anuláveis ou mesmo inexistentes. Por exemplo, o camarada vai lá e celebra um casamento religioso sem o efeito civil. Esse ato, senhores, ele é inexistente. Esses nubentes aí que contraíram o casamento só na lei de Deus, né? Como popularmente é dito, ele não possui existência no direito, né? Ele é eivado de vícios irreparáveis, né? Então o ato ele pode ser nulo, pode ser anulável ou mesmo inexistente. Então o que é um ato nulo, né? Ele carece de validade formal ou de vigência, né? Ele é nulo de pleno direito. Por padecerem de um vício insanável. É impossível resolver esse problema, né? Que os compromete irremediavelmente, dada a preterição ou a violação de exigências que a lei declara essenciais, né? Eles possuem nulidade absoluta. Por sua vez, os atos anuláveis são os que constituem com desobediência a certos requisitos legais, né? Que não atingem a substância do ato, mas sim sua eficácia, né? Ele não vai ter eficácia quando tiver aquele vício. Sanou aquele vício, ele passa a ter eficácia, tornando-os inaptos a produzir seus efeitos que normalmente, né, lhes deveriam corresponder. Eles possuem lá a chamada nulidade relativa. Por quê? Porque eles podem ser sanados. E, por último, eu tenho lá os chamados atos inexistentes, como exemplo que eu dei, né? Ao contrário do nulo e dos anuláveis, né, que reúnem todos os elementos constitutivos, os atos inexistentes carecem de algum elemento constitutivo, permanecendo juridicamente embrionário, né? Ele não sai do embrião, ele não vem à existência, né? Ele deve ser declarada a sua não significação jurídica. Ele não vale nada para o direito, né? Por exemplo, pedido de divórcio de casamento realizado somente no religioso. Casamento somente no religioso não é casamento, é como se não existisse, né? Continuam sendo lá solteiros. Então, pessoal, aqui terminou a nossa revisão, né? Deixei essa frase aqui: o sucesso vem durante a noite. O sucesso vem durante a noite repetindo, porque durante o dia você faz o que todos fazem, e quem faz o que todos fazem chega exatamente onde todos chegam. Nesse aspecto, senhores, essa decisão por estudar direito nos colocou em uma situação, em uma condição de um caminho um pouco pedregoso, que é necessário ser transposto. E é necessário um esforço durante a noite. É necessário que você faça o que os outros não fazem. É necessário que você se esforce como os outros não se esforçam para você alcançar lá os louros, né? O meu compromisso, como dito na primeira aula, é influenciar comportamento. E influenciar comportamento, ele demanda falar a verdade, senhores. Se você não fizer o que os outros não fazem, você não vai chegar além do que os outros chegam. Então, gostaria de desejar uma boa prova aos senhores. É o nosso último encontro do semestre, né? Parabéns aí pelo esforço de todos. Essa turma me deu aí muitas alegrias, né? Em que pese essa situação circunstancial dessa superveniência dessa doença, não tivemos aí um contato físico, mas eu procurei de toda forma adequar as nossas aulas da melhor forma. Então vocês corresponderam na medida esperada e até superaram, né, isso. Então, mais uma vez, parabéns e sigam o conselho, né? Sejam diferenciados, se esforcem, faça aquilo que os outros não fazem, estude como eles não estudam, porque depois você vai ter o que eles não têm. Parabéns a todos e até mais.